Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para vocês, diretamente da Costa Oeste. E vamos ao que interessa. Bom, se inscreva no canal, participe da melhor forma possível, espalhe o vídeo. É só isso que a gente quer. Participe, escreva, don't go away, stick around, subscribe my channel below the screen, right there. Appreciate you guys for vocês estarem ajudando da melhor forma possível nessas divulgações. Bom, a estratégia da normalidade e dos conceitos do povo brasileiro. Muitas das vezes a gente fica na nossa área de conforto e a gente se conforma com a normalidade. Então tudo vai ser diferente, as coisas vão se encaixar, o próximo governo irá fazer, mas o país, ou seja, o Brasil está inabilitado às grandezas, ou seja, das conquistas, está inabilitado às condições de admirações pelas gerações presentes. A gente sabe que tudo que a gente planta hoje, a gente colhe lá na frente. E sendo assim, o Brasil vai se desconfigurando cada vez mais como um país de uma história irrelevante para os destinos do mundo e da humanidade, e sem um futuro promissor, por não ser capaz de dar o destino brotado à ação interna do próprio povo. O conceito das tragédias tem vários sentidos, se a gente for analisar. E para a gente fazer com que essas coisas aconteçam, o Brasil concede migalhas aqui, algumas políticas sociais ali, um avanço acolá, um passinho para frente, 10 para trás, e a história sempre se retorna ao ciclo complexo e fechado, como uma espécie de retorno às condições da vida cruel e do povo, sem direitos, sem saúde, sem democracia, com uma vida totalmente sem esperança. Afinal de contas, a nossa tragédia, ela não pode ser um âmago, o manto oficial legal que recobre as nossas condições melancólicas da infelicidade das nossas almas. Ou seja, o Brasil da superfície, o Brasil oficial, o Brasil institucional é a pura comédia do escárnio. Os três poderes contaminados, mas seus representantes representam o quê? Aparentemente, arrogâncias de cortes, um presidente que ninguém sustenta, mas que não cai, que ninguém tira do poder, e nem mesmo assim os opositores que ele vitimou como um golpe não fazem por merecer. Durante a greve dos caminhoneiros, a gente viu aí que se mergulhou o país a um caos, um colapso, o início de um colapso, com outras exceções. Ninguém exigiu a renúncia do informante da CIA, Michel Temer, e sua quadrilha. E boa parte da esquerda ficou oscilando entre o medo do golpe militar e o oportunismo eleitoral. Nos seus cálculos não importa nem o sofrimento do povo, nem o desmonte do Brasil. E mesmo assim o Brasil do povo pobre se afunda na desesperança do sofrimento. O Brasil oficial corre todo para as eleições. Eleições que não empolga e nem empolgarão. Seja porque o líder que supera as pesquisas está encarcerado injustamente. Essa é uma retórica de um monólogo que a gente poderia se estender durante horas. A gente vê que dia 26 agora, de junho, o STF vai julgar mais um recurso do ex-presidente Lula. E a direita no Brasil não sabe mais o que fazer. Ontem o STF absolveu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, da Lava Jato, o marido também, um julgamento que durou somente 9 horas. Então o Supremo Tribunal Federal, além de absolver os ambos, durante 9 horas de sessão, Gleisi Hoffmann ainda responde ao inquérito da Lava Jato. É um alvo de 2 denúncias. O Ministério Público Federal pedia a condenação dos réus, a gente já sabe, por lavageiro e corrupção passiva.
para os ministros que entenderam não haver provas que a igreja ofereceu contrapartida para esse dinheiro. Então, nesse momento, o relator, sempre ele, Edson Fachin, o revisor, ministro Celso de Mello, votaram para desclassificar a conduta por corrupção e convertê-la em caixa 2. A falsidade ideológica eleitoral também é o ápice. Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski discordaram e absolveram a senadora em todas as imputações. A denúncia se baseou em 3 depoimentos delatórios: o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, na época, vocês lembram? O operador financeiro Alberto Youssef e o advogado Antônio Carlos Perucci. Então, segundo o Ministério Público, os acusados atuaram para viabilizar um repasse de R$1 milhão para a campanha do Senado de 2010. A gente sabe que um senador no Brasil, além de eles ganharem bem mais do que um deputado, eles ficam 8 anos no mandato. Eu sou totalmente contra esse período. Então, os valores pelos quais eles foram condenados do esquema instalado da diretoria do abastecimento da Petrobras era comandado por Paulo Roberto Costa. Então, esse senhor Youssef é o cara que estava junto com Álvaro Dias e o Sérgio Moro na época do Banestado, literalmente, quando foi arquivado e eles mandaram 80 bilhões aqui para os Estados Unidos, aqui para Nova York. Então, a gente está vendo e acompanhando, trazendo informações para vocês. Agora, é uma grande vitória para os partidos realmente que pensam em mudar o Brasil, que pensam na população e que age não só com o coração, mas com políticas compensatórias. E a gente vê também que a mídia não para. Eles trabalham 24/7, 24 horas, 7 dias durante a semana, e a gente vê a disseminação do fake news de todos os hábitos. Rádio Jovem Pan, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Valor Econômico, G1, Veja, Isto É, assim vai. Essa é a mídia que não é mídia. Existem bons e excelentes jornalistas no Brasil. A maioria não presta. Infelizmente, eles querem viver o protagonismo de se tornar celebridade. Eles querem viver um momento para poder se lançar, principalmente agora através da internet. Então a gente está vendo que a gente vai ter uma CPI das delações premiadas, que a gente vai estar preparando aí mais alguns vídeos para vocês. A gente vai explicar por detalhe como funciona a indústria das delações. E não é à toa que o Sérgio Moro também já está preparando a outra pauta e outro processo para poder enquadrar o Lula de qualquer jeito, dia próximo a right away, né? Como a gente fala aqui. Próximo dia 26 até o final desse mês, porque ele quer enquadrar de qualquer forma. Eu tive a oportunidade de ouvir e de assistir a delação de um dos funcionários da OAS na época, juntamente com o Sérgio Moro e o Zanin, através de uma tela, e a gente vê como é o escárnio do Ministério Público, principalmente de um juizinho parcial que homologa acima da Constituição. Ele quer colocar o Lula realmente fora de todas as cogitações de permanecer como candidato nas eleições. Então a gente sabe que a tentativa de investigar o submundo das delações premiadas se abriu-se em queda através de uma CPI da Lava Jato. A gente sabe com a intenção de associar a ideia que o PT é o autor do pedido disso, e a gente vê poucas andorinhas não fazem verão, gente. O povo tem que participar, fazer uma convocatória, como já expliquei para vocês, se reunir, porque tudo isso que está feito, esse desmonte que está sendo feito contra vocês que estão assistindo, nós, a população, tem que ser revertido literalmente, porque não tem nenhum vínculo, não tem valor, não teve referendo e não teve plebiscito. Então, superar os direitos humanos, surpreender os direitos penal, politicamente, essa é a ideia. A gente vê que os TRF4, que julgaram a aparição do ex-presidente Lula, usaram a exceção
E a Lava Jato no Brasil é a justiça da exceção e uma situação de exceção que não cumpre a lei e principalmente a Constituição, que foi rasgada literalmente. Então a gente vai trazer mais informações para vocês. Eu sei que vocês também estão acompanhando aí no Brasil a repressão aos movimentos sociais que representa a democracia. Isso também está indo por água abaixo. Mas a gente vê aí que o Brasil já está indo 1-0 à frente da Operação Lava Jato, que foi criada para desconstituir todas as ações sociais e as políticas compensatórias, como eu já expliquei para vocês. Ou seja, a Operação Lava Jato não foi criada para combater a corrupção. Ela é a própria corrupção dentro de um sistema para poder fazer com que o Brasil se torne uma colônia e entregue todos os setores estratégicos. Se a gente for analisar aí o que está acontecendo, a gente vê aí que a própria Fundação Getúlio Vargas já confirma que o Brasil está a caminho de uma outra recessão. Você sabe que quando começa uma recessão vem a depressão. E quando você sobe 0,9, 7,8, 8 ponto alguma coisa, nós já estamos em depressão. É o que está acontecendo com o Brasil. A iminência de um colapso para o 2019 é concreta, porque nós vemos aí que a rolagem da dívida, 1 trilhão, que eu já comentei para vocês, eles põem para exercer títulos em 4 dias, a juros de 26%, eu vou estar explicando mais para vocês. Então a burguesia não tem consciência da automatização e o plano da Constituição, o plano constitucional está chegando a um colapso de uma iminência. E a gente vê que o único lugar do mundo onde é aplicado regras que o Ministério Público interviu literalmente na política. A repressão excluindo o consumo e a repressão do consumo excluindo os movimentos sociais que representam a democracia social no Brasil. É triste a gente ver o Estado democrático que onde os brasileiros não participam, não têm a mínima ideia, não é aplicado e o direito é alargado de forma totalmente descontingente da Constituição. É triste a gente ver o déficit de um país que já foi a 5ª economia do mundo, e a gente vê a iminência do cinismo da repressão das ações sociais para colocar o pobre da exclusão em todos os seus direitos, porque paga e precisa. Então foi uma grande vitória para Gleisi Hoffmann e o marido dela. Agora a segunda vitória, bater de frente junto a essa CPI dessas delações, que a gente sabe que toda privatização eles levam nada mais nada menos 30%. Tem que ser aberto inquérito contra a Pedro Parente, que entregou literalmente aí os ativos, e a gente sabe que Ivo Monteiro está fazendo a mesma coisa, tem que ser indiciado também. Gente, é simples, a gente vai trazer mais informações para vocês. Robert for International Pulso Research. Stick around. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.